Agora na Banda B, um negócio que deu certo, com Antônio Nascimento. Muito boa tarde a você, meu amigo, a você, minha amiga, ligados aqui na Banda B, você que até agora esteve aí com a turma do rádio, o programa Luiz Carlos Martins. Estamos chegando nesse sábado com um negócio que deu certo. E hoje nós vamos contar a história aqui do Instituto Casa Grande, né? E eu estou aqui com os dois fundadores, né? São dois irmãos, o Renato e o Ronaldo Casa Grande. Vamos falar aí a respeito do Instituto e também de um congresso que vai acontecer nos próximos dias aqui em Curitiba, Congresso Internacional de Educação. Ô Renato, seja muito bem-vindo à Banda B, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado, Toninho, é um prazer enorme estar aqui, é um programa de bastante audiência. A Banda B é, sem dúvida, uma das grandes emissoras que nós temos e é uma honra a gente estar aqui falar um pouquinho sobre a nossa história e de como a gente consegue empreender no Brasil. Tá certo, então, Ronaldo, seja bem-vindo também, viu? Obrigado, Toninho, boa tarde a todos, um bom sábado aí a todos vocês aí que estão nos ouvindo aqui na rádio Banda B. É uma alegria para nós, Toninho, aí, ser convidados aqui para conversar com você. Nos conte, então, a história do Instituto Casa Grande. Como é que começou essa história? Vocês dois são educadores, é isso? Como é que é? Eu sou mais velho que o Ronaldo, eu começo a minha vida, eu me formei para ser administrador de empresas, porque meu pai tinha negócios no interior do Paraná, na cidade de Marmeleiro, no sudoeste, mas a minha mãe é professora e eu desejei ser professor, sempre quis ser professor, aí eu fujo dos conselhos sensatos de ser administrador e vou ser professor, uma carreira que muita gente não recomenda porque acha que a valorização é muito pequena, mas eu mesmo assim teimoso, eu vim para Curitiba e com o professor comecei a trabalhar na escola pública, daí fui diretor de escola pública e lá na gestão da escola eu me encontrei e acabei ganhando um prêmio na época, eu tinha 20 e poucos anos, do melhor diretor do estado do Paraná, por ser um menino com uma capacidade de fazer coisas diferentes. Eu nem sabia que era impossível, fui lá e fiz. Fizemos, né, porque foi um grupo. E esse prêmio, eu acho que ele me destacou e me colocou, me abriu possibilidades. E aí eu fui também para a iniciativa privada, fui trabalhar como diretor de escola, colégio, professor, diretor de faculdade, diretor de mantenedor. Então, uma carreira na gestão de escolas e faculdades. Então, uma boa parte da minha vida como executivo na área educacional. E o Ronaldo também é muito parecido, né, Ronaldo? A história eu tive minha formação em engenharia, sou engenheiro eletrônico, né? Sempre segui minha carreira na área da engenharia, mas sempre aplicando na área educacional. E desde que eu me formei, eu já comecei a dar aulas e logo depois eu fui para a gestão. Então, pela minha formação mais analítica da engenharia, me ajudou muito a ir para a gestão educacional. E eu trilhei basicamente toda a minha vida antes de nós abrirmos o Instituto Casa Grande, que esse ano completa 18 anos, eu atuei sempre à frente de instituições de ensino na área de gestão. E como é que essa ideia do Instituto Casa Grande? Ela nasce, nós trabalhávamos juntos numa instituição educacional e a gente via uma necessidade muito grande faltava gestão para as escolas em geral, para as faculdades. Então, é uma carência, até hoje, mas era muito mais. Era uma carência muito grande. E nós conversamos uma vez dessa vontade de empreender, a vontade de extrapolar os muros das empresas que nós trabalhávamos e levar esse conhecimento, levar essa experiência para outros. Então, foi um ato de coragem, porque os dois tinham cargos executivos, tinham uma boa remuneração. Quando você está, de certa maneira, estabilizado, não tínhamos nenhum problema com a empresa, pelo contrário, né, foi difícil sair. Eu demorei 6 meses para poder sair. Inicialmente eu saí, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá estudando, e o Ronaldo saiu na sequência. E lá nós começamos a planejar a empresa que na época não se chamava Instituto Casa Grande, o nome era Aliança Educacional, porque o objetivo era nós congregarmos empresas e formarmos alianças
para transformar a gestão da escola. E aí o Ronaldo pode até explicar qual foi o nosso primeiro foco, que a gente foi trabalhar diretamente na profissionalização da gestão, olhado mais profissional, implantar indicadores objetivos. E aí nós começamos... Na verdade, a instituição que nós trabalhávamos antes nos deu uma boa bagagem dessa parte de gestão. Era uma instituição de ensino muito profissionalizada perto das demais. Então, a gestão da instituição de ensino era uma coisa muito amadora, né? Não existia profissionalismo e ainda hoje carece bastante, mas a questão de 18, 20 anos atrás, né, era muito maior. E nós começamos, na verdade, dentro da Aliança, a trabalhar com assessoria para a instituição de ensino, tanto de educação básica quanto superior, especialmente instituições privadas, né? Então, eu trabalhava muito na área de gestão. E logo depois que a gente começou a atuar, nos primeiros anos, nós já começamos a trabalhar com a formação, né? Que é o que deu origem ao Instituto Casagrande. Formação especialmente de diretores. Então, nós criamos programas de formação de diretores na área de gestão, na área da administração, e ali começou, de certa forma, o DNA do que se transformou depois no Instituto Casagrande. Porque a gente começou a trabalhar cada vez mais com a formação e diminuindo um pouco mais a área de assessoria. Até porque quando fazíamos assessoria, nós observávamos que a assessoria não iria para frente se o gestor não tivesse o preparo, as ferramentas para atuar. Vamos lembrar que a grande maioria dos gestores de escolas, eles são professores que se formaram em pedagogia, licenciatura, e que não têm preparo, que não foram formados em administração, não têm MBA, até porque durante muito tempo o pessoal condenava a questão de levar a administração para a escola, tinha bastante resistência, porque aquela história, a escola não é uma empresa, mas nós implantamos uma metodologia respeitando as particularidades da escola. Acho que foi o sucesso, você não levar algo pronto. Nós estudamos, nós dominávamos muito o cenário educacional e nós começamos a desenvolver inicialmente uma metodologia para implantar essa gestão profissional. E um segundo momento, nós desenvolvemos um programa inédito para formar os gestores com as competências que nós tínhamos feito, um levantamento das competências essenciais e que nós, de certa maneira, gostaríamos, na época, de um programa, e desejamos e desenhamos um programa para que essas competências fossem colocadas em prática. Desenhamos um programa inédito, que nós, na época, chamamos de Programa Avançado de Gestão Educacional, com 8 grandes papéis do gestor, todo um trabalho lúdico, porque na educação há muita ludicidade. E esse programa começou, a gente implantou em Curitiba, na Prefeitura de Curitiba. E é interessante, quando tinha uma resistência muito grande na educação à distância, aí nós somos pioneiros também, porque nós já desenhamos esse programa. Quero lembrar que a educação tinha uma resistência muito grande na educação à distância, estamos falando isso há 16 anos, mais ou menos, atrás. E nós já implantamos um programa que fosse híbrido, que tivesse uma parte à distância e uma parte presencial. E já ali começamos a rodar esse programa, que começou a fazer um sucesso e a gente passou a viajar pelo Brasil, né, Ronaldo? Com esse programa presencial e híbrido. Hoje, vocês enxergam que na educação, maiormente a pública, a gente tem um problema de gestão ainda nas escolas, lá na ponta? Não tenha dúvida, né? Ainda o problema de gestão é muito sério nas escolas públicas e a gente percebe, Toninho, onde tem uma boa gestão, a aprendizagem, ou seja, tudo desencadeia positivamente. Quando você tem uma má gestão, professores estão desestimulados, e aí esse processo vira em cadeia. E lá na ponta, na verdade, você tem um problema de aprendizagem. Então, nós que atuamos no Brasil todo, e nós temos um foco muito, muito grande nessa área, a gente percebe claramente. Onde você tem um diretor engajado, capacitado, você tem uma escola e uma aprendizagem melhor dos alunos. Então, porque hoje o modelo na escola pública, né, a cada final de mandato tem uma nova eleição ali e às vezes é o professor mais carismático, o professor ou a professora, né, que é mais próximo da comunidade ali, que é eleito. E agora, essa pessoa, ela tem, apesar do carisma, ela tem a capacidade de gestão ali
né? E agora eu quero perguntar para vocês, aonde que está o problema? Na formação, né, universitária desse professor, na capacitação, na ausência do Estado, aonde que está o problema na visão de vocês? Você pegou uma questão aí da eleição. Eu fui diretor eleito, então, como eu fui diretor da rede, pública do Paraná, da rede estadual, e fui eleito como diretor, então eu vivi todos os problemas que a gente também vive nos municípios, nós vivemos na escola. As rixas, as brigas, os lados, na campanha, depois quem ganha e quem perde, com uma diferença enorme. Quando um prefeito ganha uma eleição, aquela equipe que não ganha a eleição, ela sai de jogo. Ela vai fazer oposição lá fora. Ela não fica na prefeitura. O prefeito escolhe a equipe que ele confia, que ele negocia. Numa escola, não acontece isso. O diretor perde a eleição e no dia seguinte ele vai trabalhar com o seu concorrente e ele vai trabalhar com o seu cabo eleitoral e com aqueles que fizeram campanha contra. Inclusive em cargos de gestão. Que o coordenador, que seria os cargos de liderança, não são cargos escolhidos pelo diretor, são concursados. Então, às vezes, o teu coordenador direto foi o teu concorrente. Então, essa rixa, ela faz muito mal para a escola. Ou seja, o ambiente fica muito hostil, fica muito pesado. Então, a eleição, como você perguntou, ela tem prós e contras. Qual que é o pró? É uma gestão democrática, o pai pode participar, a escola é da comunidade. Então, é importante que o pai participe, que o pai opine, que o pai possa escolher esse diretor. Mas nós não podemos ficar restritos neste modelo. Primeiro, é preciso que o diretor tenha, esse candidato tenha uma formação e passe por algum tipo de avaliação. Eu estou apto. O que você falou, Toninho, que acaba sendo eleito, às vezes, o mais simpático, que faz a melhor campanha, e não é, às vezes, o melhor candidato. Então, nós temos muitos diretores que se elegem, ficam anos se reelegendo e, infelizmente, não são bons diretores de escolas. Por quê? Porque apenas se vê o enfoque de uma liderança, de uma capacidade de comunicação, mas a capacidade metodológica de fazer gestão, ele não possui e muitas vezes não se desenvolve, não tem interesse. Quando você perguntou também sobre qual o grande problema do governo, o problema é, primeiro, você ter programas que realmente preparem esse gestor. Ainda nós encontramos pouco investimento nisso. E segundo, nós temos que ter avaliações da escola com relação à gestão, com algumas metas, e o diretor que não der conta, como nos Estados Unidos, não permanece. Lá, por favor, Ronaldo. Pegando ainda carona no que você fez, a tua pergunta, a gente trabalha muito bem, Toninho, esses aspectos que muitas vezes aparecem entrelaçado, que é a liderança e a gestão, né? Então, aquilo que você falou, a liderança muitas vezes é nata, né, de um professor, e a gente percebe muitos professores, especialmente de educação física, que tem isso, essa questão do bom relacionamento, são pessoas mais extrovertidas, e isso faz com que eles cheguem a serem diretores, né? Então, pela sua liderança. Mas a hora que eles sentam na cadeira, a liderança continua sendo importante, mas entra também em jogo uma outra importância muito grande, que é a gestão. É saber a parte de organização, planejamento, iniciativa, criatividade. Então, tem vários aspectos que essa pessoa não foi preparada, né? E todo profissional, basicamente, que atua numa gestão escolar, seja ele de formação de cursos de licenciatura, educação física, história, geografia, como a própria pedagogia, não tem uma formação adequada de gestão. Então, muitas vezes, você perpassa sobre isso de uma forma muito en passant dentro da graduação, e você, de um dia para o outro, você cai sendo diretor, e você precisa muitas vezes trabalhar com gestão de recursos financeiros e todos os demais recursos, e ele não foi preparado para isso. Tá? Então, onde que está a falha aí? De repente, lá no curso universitário, uma disciplina de gestão na grade curricular? Ela é insuficiente. Já foi tentado, porque você veja bem que um curso de gestão, um administrador fica 4 anos fazendo um curso, depois faz as especializações. E ainda tem a questão do perfil, né? Porque se você não tiver o perfil também para comprar algumas brigas, né? Você faz omelete sem quebrar os ovos, e o diretor de escola,
ele precisa ter coragem de promover mudanças, ele tem que ter essa capacidade de empreender, de inovar, de negociar com a comunidade. E se ele não tiver essa capacidade de fazer essa mobilização, vai ser muito difícil ele simplesmente fazendo um curso de gestão, ele conseguir dar conta. Então tem que ver muito também a aptidão dele, se ele se vê em condições. Porque a remuneração do diretor de uma escola é meio ridícula. O professor ganha mal, o diretor ganha um pouquinho menos mal. Menos mal, mas não é algo que incentive. Nem se compara, por exemplo, com os salários que os executivos... Por que um executivo de uma empresa ganha mais que os seus funcionários? Só por status? Não, é porque é mais complexa. Praticamente a gente toma 24 horas do dia... É uma questão, podem ver, os executivos vivem preocupados, é uma atividade que exige demais, é estressante. Portanto, tem que ter um desejo de fazer aquilo, eu tenho que querer, tenho que gostar, tem que estar no sangue. E às vezes eu encontro diretores que vão para a eleição como candidato único, porque não tem ninguém que queira. Esse é um ponto. Aqueles que vão nem sempre são aqueles que estão mais aptos. E terceiro, além de tudo, os cursos de gestão que nós encontramos, na grande maioria das vezes, né, Ronaldo, são cursos muito fracos, organizados por pessoas que também não dominam gestão. Então, há muito curso de gestão que debate a gestão. A educação gosta bastante de debater. Então, por que o pai não participa? Por que é importante? Porque é um porquê, mas não tem um como, sabe? Qual é o problema e por que há o problema? Isso é muito discutido na escola. Na hora de se falar como que se resolve esse problema, isso nós encontramos dificuldade. Há ainda uma falta de ferramentas, de metodologias claras e de preparo para esse gestor. Eu acho que esse é um trabalho que nós vimos fazendo nesses 18 anos, incansavelmente, de escrever sobre isso, de ministrar cursos. Nós temos livros publicados, artigos, papers, meu mestrado, doutorado foi na área, do Ronaldo também, e mesmo assim ainda é muito incipiente o que nós temos com relação à formação de gestores. Deixa eu perguntar para vocês, quando o Rudolfo Giuliani foi prefeito de Nova York, lá nos Estados Unidos, ele implantou nas escolas de Nova York a meritocracia. O que vocês pensam a respeito disso? Na verdade, esse termo, essa política da meritocracia, né, até para quem está nos ouvindo, o que vem a ser a meritocracia? Né? A pessoa ser recompensada pelo seu bom desempenho. Né? E a meritocracia, dentro da área de gestão, nas empresas, de forma geral, é muito comum isso. Né? Atingimento de metas, ele tem um bônus de salário, ele tem benefícios. Na área de educação, essa questão da meritocracia é muito questionada, né? Infelizmente, porque eu acho que a meritocracia, quando uma pessoa tem meta, tem objetivos claros e ela é recompensada por atingir esses objetivos, ela acaba tendo um estímulo e uma motivação a mais. Mas na educação isso não é bem visto. Então nós tivemos várias frentes, quando um governo do estado, recentemente o próprio São Paulo teve isso. Aqui também, né, com o Renato Fede. E agora em São Paulo também, né, foi muito questionado. Então quando você coloca uma meta e você vai beneficiar aqueles profissionais que alcançam aquela meta, existe na educação um certo preconceito contra a meritocracia. Eu posso até explicar isso, não é bem a questão, é um preconceito, mas é uma resistência, porque a educação trabalha muito com a questão da equidade e de oportunidades iguais. E na meritocracia, você não leva em conta de onde a pessoa partiu. Então, isso acontecia, por exemplo, quando eu estudava, nós tínhamos um processo de meritocracia. A minha escola tinha o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, honra ao mérito, medalha, era muito comum esse sistema. E foi muito criticado depois, porque as crianças não estavam nas mesmas condições. Então, crianças que vinham de uma comunidade muito carente, por exemplo, tinham dificuldade de atingir o mesmo nível, a mesma classificação daqueles que tinham mais oportunidades. Então, na educação, uma crítica muito grande à meritocracia, em função de que as pessoas não estão com as mesmas oportunidades e você está, de certa maneira, criando uma competição que seria injusta. Porque ainda, infelizmente, aqui em Curitiba,
né, que é uma capital modelo, ainda existe um certo apartheid social. Sim, né? É esse apartheid social que faz com que modelos meritocráticos sejam muito crucificados, muito condenados, porque você vai estar favorecendo, mais uma vez, aqueles que têm mais oportunidades. Por exemplo, se eu comparar uma escola com outra escola, as escolas que estão mais bem localizadas, que têm pais que participam, elas tendem a ir melhor que aquela escola que está numa comunidade da periferia, que tem muito mais dificuldade. Então, você vai reforçar um modelo injusto. Então, por isso que é bastante condenado. Mas existem modelos, que eu não sei, que a gente pode... que é uma meritocracia, que é você não olhar tanto para o professor indivíduo, mas sim para a escola e sempre comparar a escola com ela mesma. Porque aí nós estamos sendo mais justos. Se uma escola tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que é o que mede hoje as escolas. Cada escola pública, a particular não tem um específico, mas cada escola pública tem um indicador. Uma nota, 4.7, 4.9, 5 ponto alguma coisa. Você comparar uma escola com a outra escola, de certa maneira, há uma injustiça, porque as escolas, mesmo que elas recebam, às vezes, recursos iguais do governo, proporcional ao número de alunos, nós temos uma dificuldade de localização, de condições sociais. Então, não é às vezes, o professor que escolhe, os professores que têm uma titulação melhor escolhem trabalhar numa escola que está mais bem localizada. Então, há muitas injustiças no meio. Mas se você fizer a escola para com ela mesma, então, a escola tirou 4.8 e ela vai conquistar um mérito de aumentar 20% a partir da sua nota, isso sim é válido, e o governo federal tem incentivado, até na hora de distribuir verbas, de que escolas, na verdade, melhorem esse IDEB para conquistar melhores resultados. Então, a meritocracia, quando se fala da questão mais coletiva, sim. Quando fala da questão individual de cada professor, que é o que acontece em São Paulo, isso é muito criticado, principalmente pelos sindicatos dos professores. Agora, já vamos falar um pouquinho mais do Instituto, né? Mas ainda nessa esteira, queria perguntar para você, como é que vocês, diante desta desigualdade social que a gente tem, né, da periferia, dos bairros tidos como classe A, B, e mesmo o ensino particular, o ensino público, essa diferença que há, como é que vocês enxergam o modelo do vestibular? É um modelo justo ou não? Na verdade, hoje o vestibular tem mudado muito, né? E, de forma geral, hoje, uma coisa que é importante se destacar, primeiro, nas escolas privadas, tirando a questão da medicina, basicamente, o vestibular é praticamente o que a gente chama de proforma, porque todo mundo consegue entrar hoje, ou seja, a oferta de vagas que existe nas instituições privadas é muito grande perto da procura. Mesmo medicina, que já foi um curso tão procurado, hoje já não é mais tão difícil você passar numa escola privada. Claro que aí você vai falar de uma instituição privada. Aí é lógico que você vai falar, mas é porque é privada, e realmente isso peneira muito, né? Mas mesmo na área pública tem caído muito, na verdade, a procura. Então, antigamente, qualquer curso que você fosse procurar, você tinha uma concorrência de 10, 15, 20 para 1. Hoje, muitos cursos de universidades públicas sobram vagas, né? Então, isso ficou um pouco de mito, a questão do vestibular, aquela coisa de ter que se preparar para o vestibular e tudo mais. Então, isso caiu um pouco por terra, até porque hoje o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, de certa forma acaba substituindo um pouco o vestibular, e também o próprio vestibular é muito questionado, né? Sempre foi por quem é da área de educação, porque efetivamente é uma peneira que você passava que de fato não servia para mensurar se é o melhor ou o pior aluno, servia para identificar aqueles alunos que tinham maior capacidade de memorização, né? Mas não efetivamente isso ia fazer com que ele fosse melhor ou pior aluno. Então, era um filtro não adequado. Você tinha muitas pessoas boas que ficavam retidas e outras pessoas que trabalhavam muito com a memorização passavam adiante. Mas é um modelo que vem mudando aí rapidamente, o modelo vestibular. Mas ainda nós temos dentro do ensino médio às vezes um dilema que
principalmente com as universidades públicas, a Federal do Paraná, aqui como exemplo, se eu preparo para o vestibular ou se eu preparo para a vida. Porque quando se fala prepara para a vida, eu preparo ele para lidar com os problemas da vida. Vou dar um exemplo concreto que é muito comum. O aluno vai comprar um apartamento financiado, um cidadão, e não sabe ler um contrato, não sabe calcular juro, ele vai, na maioria, vai no oba-oba, né? Mas sabe todas as fórmulas de trigonometria, que ele não vai utilizar. Então, sempre houve essa discussão, o quanto que eu preparo no ensino médio para uma prova, Sim. o quanto que eu preparo para a vida. Ainda as universidades federais continuam com as provas, continuam com as memorizações. Então, se você quiser ver um filho, e tem escolas que querem preparar para as universidades públicas, então existe muito menor, como o Ronaldo já falou, do que já foi no passado, mas existe sim um dilema dentro da escola, se ela prepara para a vida uma formação holística, ampla, para a felicidade, e que tem tantas questões socioemocionais que estão em jogo, ou prepara para o cognitivo, para a memorização. Então nós temos colégios ainda que continuam extremamente tradicionais, preparando para aquelas provas, com aquelas apostilas enormes, e os alunos com uma pressão violenta para conquistar um score positivo no vestibular e entrar nessas universidades públicas ou então entrar no curso de medicina nas privadas. O restante já praticamente é pro forma mesmo. Então, porque em cima disso que você está colocando, por exemplo, eu fiz jornalismo, né? Tudo aquilo que eu aprendi lá no ensino médio... Zoologia, botânica... fórmula de Bhaskara, teorema de Pitágoras, tabela periódica, Linus Pauling, né? Tudo aquilo... Diagrama de Linus Pauling. Eu, no meu dia a dia, eu não uso isso. Você... E quanta coisa deixou de aprender que é interessante, Sim, sobre países, na sobre minha história. área, isso. Que você A não cultura, a nossa cultura, ela é uma cultura às vezes limitada, porque fatos importantes não foram destacados e fatos que não são importantes foram exigidos da gente, até com uma pegadinha de prova. Exatamente. Eu lembro que eu sempre cito que eu tive que decorar todas as capitais dos países da África, mas não estudei o impacto da África com relação ao Brasil, ao mundo, mas era muito mais fácil para o professor dar questionários que exigiam respostas diretas e objetivas, decorebas, do que fazer análises. Nós aprendemos a escrever mal na escola, estou falando da escola do passado. Aprendemos a ler mal, a escrever mal, Sim. a discutir mal temas. A gente passava superficialmente e ficava muito mais memorizando expressões, fórmulas e termos. Vamos pegar matemática, absurdos que nós estudávamos, reprovávamos de ano e prometiam que a gente ia utilizar isso no futuro. O futuro chegou para nós. E a gente viu que não utilizamos, né? Exatamente. E aí, a gente não era levado a uma reflexão, né, Ronaldo? A refletir sobre os problemas do país, os problemas que estavam acontecendo ao nosso redor. O próprio meio ambiente, a gente nem falava. As mazelas sociais, a gente não aprendeu nada disso. E é engraçado, Toninho, que ainda assim, isso que nós estamos falando no meio educacional hoje é tão falado e você tem muitas e muitas escolas que não conseguem mudar. Aquele mesmo modelo de antigamente, que eles vão em eventos, que eles estudam, que são tão criticados, a hora que eles entram em sala de aula, ficam ensinando dentro das escolas, não conseguem romper este paradigma. Se você entrar na escola hoje, você vai encontrar uma escola muito parecida com a que você teve. E se você mudar, os primeiros, muitas vezes, que são contrários são os pais. Olha que coisa louca. O pai avalia a escola conforme a escola que ele teve. Se ele vê que o aluno não está completando o livro, não está aprendendo aquelas coisas que ele aprendeu tradicionalmente, ele vai considerar a escola fraca. Porque escola forte ainda é uma escola que dá bastante conteúdo, que exige nas provas, que o aluno precisa estudar bastante aquilo para mostrar que ele sabe. Se ele vai esquecer depois, esse é um outro problema. É importante que na escola cobre bastante. Por exemplo, no nosso tempo, né, a gente via num regime militar, então a gente tinha educação moral e cívica, o SPB, né? Então era na universidade EPB, que é Estudo dos Problemas Brasileiros. Então, e aí, rapaz, muitas coisas eram assim pinceladas, né? Que você não entrava não entrava no âmago da questão para ter um conhecimento maior, né? Eu sou um cara que gosto muito de ler e história e todas essas coisas. Rapaz, né? No colégio era
era questionário, prova, questionário, prova, questionário, prova. E aí, o que o aluno aprende, né? A capacidade de reflexão do aluno. E veja bem, você tocou alguns pontos que são hoje, você analisando, fundamentais, né? Você estudar a organização, o SPB, a Organização Social dos Problemas Brasileiros, né? Isso. Todas as questões são questões extremamente importantes, mas que também eram mal trabalhadas. É aquilo que você falou, era um questionário com perguntas e respostas, e não se tinha uma reflexão. Porque era tratado de uma forma ideológica. Né? E aí foi na época, inclusive foram tiradas as disciplinas, porque eram consideradas da ditadura. Exatamente. Pelos militares, que é aquele modelo, e daí foram retiradas. Por exemplo, a educação moral e cívica, ela faz falta no sentido de que a gente tinha um preparo de civismo, porque antigamente nós tínhamos 4 grandes instituições que praticamente se encarregavam da formação. A religião, a sociedade, a escola e a família. E cada um tinha um papel bem definido, né? Você pegava, por exemplo, a sociedade, era uma referência. Desde uma novela que você assistia, o vilão aprontava a novela inteira, no final da novela ele era morto, era preso. Eram lições que eram dadas. Sim. Nós tínhamos aquela idolatria aos políticos, parece que os adultos não cometiam erros, então existia uma imagem de uma sociedade toda uma áurea, né? Organizada, estruturada. Então a criança via aquilo e dizia o seguinte: olha o militar, olha o médico, olha o advogado, olha o professor, olha o padre, olha. Então todo mundo se preparava para ser aquele cidadão do futuro. Então a sociedade, ela era emblemática. A religião, com os seus dogmas, ela também fazia com que a moralidade estava lá. Sim. A moralidade e religiosidade, né? E nos domingos, os pais e os filhos todos juntos para a missa, né? E não tinha esse negócio de ficar dormindo até mais tarde, E assistíamos os mesmos programas de televisão, íamos para a igreja juntos. Aí a família tinha mais clareza dos seus papéis, dos seus limites. O pai sabia mais para onde o filho ia no futuro. Hoje os pais têm muito pouca certeza. E a escola cumpria aquele papel de ensinar. Então, eram separados. Hoje misturou. A sociedade, como referência, não é uma referência, a gente se perdeu. A religião ficou algo muito individual. A família não sabe mais para onde, qual o melhor caminho para o seu filho, sobrou tudo para a escola. Hoje a escola tem a inclusão, ela tem o conteúdo, ela tem a formação integral do ser humano, tudo sobrou para a escola. Então, ficou complexo ser professor, muito complexo. Eu estou conversando aqui com o Renato Casagrande e Ronaldo Casagrande, eles são do Instituto Casagrande, né? Vamos falar um pouquinho do Instituto agora, né? A gente aqui deu uma viajada aí, né? Divagou um pouco, mas em coisas importantes, pertinentes, né? À educação brasileira. E o Instituto, vocês prestam consultorias, oferecem cursos para os educadores. Como é que é esse trabalho do Instituto? Toninho, só pegando que nós estávamos falando da Aliança antes, né? Que a gente começou trabalhando com assessoria para a instituição de ensino, e depois caminhou mais para a formação. E nós já começamos dentro da formação, o Renato citou um grande programa que nós tínhamos formação de diretores, mas nós tínhamos outros programas que nós já tínhamos uma pegada digital também, né? Quando na educação isso não era tão comum. E quando veio a pandemia, o Instituto Casagrande teve uma grande virada. Na verdade, o Instituto, como Instituto, surgiu bem um pouco antes da pandemia. E quando veio a pandemia, nós começamos a trabalhar, vocês vão lembrar todos que tinham, todo mundo em casa tinha aquelas lives, o tempo todo, live de música, live disso, e nós começamos a trabalhar com isso, sendo uma das primeiras instituições, porque a gente, como eu falei, nós já tínhamos essa pegada um pouco digital, então para nós já não era um mundo tão distante, até porque eu tinha formação em engenharia eletrônica, então eu tinha uma facilidade também para lidar com isso. E nós começamos, logo no início da pandemia, começou em março a pandemia, ali março, abril, nós começamos a trabalhar com lives, pequenos eventos, até que nós fizemos um evento em julho de 2020, que foi o Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação, que deu 150 mil pessoas, né? Então foi considerado, na ocasião, o maior evento educacional do mundo. Pegou o Brasil inteiro, foi um evento que era gratuito, e mais 10 países. Então ali foi um momento de virada para o Instituto Casagrande. Foi uma explosão, né? Assim, em questão de 2, 3 dias explodiu tudo, porque a gente não imaginava fazer um evento para 6, 7 mil pessoas.
e deu esse boom. E aí, até então, o Instituto Casagrande, nós atendíamos muito os professores, diretores, mas sempre com contratação via pessoa jurídica. Nós não atendíamos diretamente, não tinha programa diretamente para o professor ou diretamente para o gestor, né? Sempre a nossa contratação foi por meio de rede de escolas ou secretarias de educação. E a partir daí o Instituto começou a atender diretamente o educador, né? E aquele momento das lives, com o tempo foi passando a pandemia e foi caindo, o Instituto não. O Instituto ele conseguiu, na verdade, se firmar, e hoje o Instituto continua muito forte. Todo mês a gente tem evento, essa semana o Instituto tem evento, então o Instituto sempre vem realizando evento para educadores e grandes eventos, sempre para milhares de educadores. E eventos, reforçando que os eventos nossos são sempre mensais, esses grandes eventos continuam sendo gratuitos. Nós temos cursos pagos, mas nós ofertamos todo mês um evento gratuito, a gente convida a comunidade para assistir, porque tem muitos eventos para pais. E qual que é o canal no YouTube? Se o pessoal entrar, pode ser no nosso canal do YouTube. Hoje o nosso canal do YouTube é chamado TV Casagrande Educação. Ou se não entrar Instituto no nosso... Casagrande já localiza. No né? site também, entrar em institutocasagrande.com, que é o nosso site. Ali a pessoa consegue se vincular a uma comunidade de WhatsApp. Nós temos hoje 150 mil pessoas no WhatsApp. E porque toda a comunicação dos eventos, quando que vai acontecer e tudo mais, a gente comunica por ali. Então é um canal que hoje a gente sabe que o WhatsApp é tão prático, né? Então a pessoa pode se vincular gratuitamente ao nosso canal do WhatsApp e ser comunicado de tudo que está acontecendo. E como o Renato falou, nós temos muitos eventos, tem muito para educador, mas muito para pais também. A inclusão agora, que é muito forte, né? Na semana nós temos um evento... Por exemplo, essa semana, quarta-feira agora, nós vamos ter um evento que é sobre dislexia, descalculia, ou seja, então a gente trabalha muito hoje com a questão da inclusão, que é um problema sério que as escolas ainda não sabem bem como lidar, né? Porque há um tempo atrás nós tínhamos uma pessoa que era diagnosticada com um transtorno ou alguma coisa, e aquela pessoa que estava num outro ponto, ou seja, ela claramente ela se identificava que ela tinha uma determinada deficiência, um determinado transtorno. Hoje se sabe que muitas vezes uma pessoa que tem que não é, porque hoje é aquilo que a gente fala, né, Tony? Ninguém é 100% normal, né? E hoje a escola, a medicina, a psicologia consegue identificar. Então é o exemplo do TDAH, que antes aquela criança lá que era um pouco dispersa na escola, o pai falava, isso aí é preguiçoso, né? E hoje sabe-se que não é uma questão da vontade da criança, ele se dispersa. E hoje sabe-se que isso não é uma questão que a pessoa é preguiçosa ou ela não quer. É um problema que ela se dispersa. A mesma coisa com o espectro autista. Eu tenho amigos adultos que se descobriram autistas agora. Então tem muitos pais que têm filhos que têm autismo e que nem percebem o que estão percebendo agora, que não sabem como lidar. E nós trazemos no Instituto grandes especialistas, esse é um diferencial nosso. Nosso canal, a gente consegue trazer os melhores do Brasil, os papas sobre o assunto, tanto no meio educacional, como no meio científico, na área médica, na área artística. Quem abriu o nosso congresso, para ter uma ideia, há 4 anos, foi o Ivan Lins, com a música Novo Tempo, que a gente estava muito naquele momento, Novo Normal, e a gente conseguiu trazer o Ivan Lins para abrir o nosso congresso. Então, o Instituto hoje, por ser considerada a maior comunidade de educadores do Brasil, nós temos hoje 1 milhão na nossa comunidade. O Ronaldo falou 150 mil no WhatsApp, nós temos uma comunidade maior, que é de 1 milhão de educadores. A gente traz as referências, aqueles que realmente têm muito a contribuir e dentro de um espectro muito específico que permite que o pai entenda de uma linguagem acessível. Portanto, a gente deixa sempre o convite aí para professores, para pais, e quem se interessa em temas da educação. A gente trabalha com educação infantil com crianças, com a questão da leitura, com a questão da ludicidade, a questão das provas, das avaliações, enfim, todos os assuntos pertinentes à educação. E também nosso canal do YouTube, ele é um canal de educação para a sociedade. Educação tem todos, porque a gente pode tratar a educação só como escola, mas não, nós todos hoje temos educação para toda a vida,
Todo mundo não para mais de estudar. E quando diz não para mais de estudar, não tem que fazer pós-graduação uma atrás da outra. Mas tem que estar estudando, antenado com as coisas que estão mudando aí. Que a rádio faz muito bem isso também. Tá certo. E agora vocês estão lançando a Associação Professora Amélia Casagrande. Né? Como é que é esse projeto? Exatamente. A Amélia Casagrande era nossa mãe, educadora, inspiradora. E esse ano o Instituto Casagrande faz 18 anos, não como instituto, começou como aliança, depois virou Instituto Casagrande. E esse ano, Toninho, como nós falamos que em 2020 nós fizemos o Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação. Foi em julho de 2020. 21, nós fizemos a segunda edição também online, porque vamos lembrar que ainda nós estávamos na pandemia. Em 22, nós fizemos a terceira edição, aí foi misto, teve o online, teve presencial. O ano passado foi a quarta edição. E esse ano, nós vamos fazer a quinta edição desse Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação, que começou lá em 2020. Esse congresso ele vai acontecer presencialmente em Curitiba, nos dias 5, 6 e 7 de junho, agora aqui na sequência, que vem pessoas de todo o Brasil. E também já a partir de terça-feira, no dia 4, nós começamos com o congresso online. Então, que é gratuito. Então, pessoas aí de todo o Brasil, né, poderão, então, você que está nos ouvindo e quer participar desse congresso online, é gratuito, basta fazer a inscrição no nosso site, institutocasagrande.com, que começa agora terça-feira, dia 4, 5, 6 e 7, nós estamos trazendo as maiores personalidades educacionais do Brasil e do exterior. Nós vamos ter aqui o Antônio Novo, que é um grande nome da educação mundial, que vai estar presencialmente conosco aqui, e também quem vai estar de casa poderá assistir. E aí eu pego de carona isso, por quê? Porque neste grande congresso, no dia 4, nós estamos fazendo um evento aqui em Curitiba, fechado, de comemoração dos 18 anos do Instituto Casagrande para formadores de opinião, e nesse dia nós estamos lançando, então, a Associação Amélia Casagrande, aí que tem a ver, então, junto com este congresso que nós vamos realizar. E essa associação ela tem um objetivo, porque nós já fazemos muitas ações sociais. Então, como nós herdamos da nossa mãe uma questão da generosidade, da inclusão, ela foi uma referência muito forte, foi uma educadora que tinha isso como um propósito de vida. O Instituto Casagrande já faz muito isso, mas nós quisemos organizar o nosso braço social, então fundamos a associação e todos os projetos de inclusão, e a gente trabalha muito forte com inclusão, gratuitos, porque a associação é sem fins lucrativos, serão tocados a partir de agora pela Associação Professora Amélia Casagrande, e também toda a área de pesquisas. Nós já firmamos uma parceria com a Universidade Federal Tecnológica do Paraná para fazermos algumas pesquisas, iniciando pelo bem-estar dos professores que se sentem excluídos do sistema, professores segregados. Então, a associação ela vai trazer muitas contribuições, tanto para os gestores, quando nós apresentarmos dados e informações, como também em ações concretas para minimizar os impactos da exclusão e da segregação. Tá certo. Então, para os educadores que estão nos ouvindo agora, para os pais, é só procurar vocês online, pode procurar... institutocasagrande.com, nosso Instagram, Facebook é Instituto Casagrande Oficial, nosso canal de YouTube, Instituto Casagrande. Colocou Instituto Casagrande, nós já aparecemos, já é fácil de localizar. O Renato... Colocar Casagrande tudo junto. Então, o Ronaldo falou agora, Renato, do congresso, né, que acontece agora dos dias 5 a 7 de junho. E esse congresso, quem quiser assistir ele presencialmente, tem como? São convites? É um evento fechado? Como é que é? Olha, eu acho que ainda talvez tenha poucas vagas, para que se a pessoa quiser participar presencialmente, né? Eu não sei ainda se agora, porque nós estamos fechando as últimas vagas, então é só entrar no nosso site, se tiver vai estar ali disponível. Mas se não tiver no presencial, com certeza no online, porque online não tem limite, né? O presencial, enquanto tem limite, Exatamente. Tem cadeiras, no online está disponível, e o online começa um dia antes, começa na terça-feira agora, né? Então, se você quiser participar desse congresso online, é só entrar no nosso site, institutocasagrande.com, e fazer a sua inscrição gratuitamente. Agora, durante o congresso, nós temos uma feira
de uma amostra de soluções tecnológicas, educacionais, com várias empresas. Essa amostra é aberta. Então, as pessoas podem participar. É lá no Shopping Novo Batel. Então, você que está nos ouvindo, já vai ser essa semana aí, já quiser participar na quarta, quinta e sexta, a partir da quarta-feira à tarde, já pode ir no Shopping Novo Batel e vai poder participar da feira, verificar, assistir o movimento. E tendo vaga, que a gente não tem certeza agora se ainda tem essas vagas, mas entra no site agora, você vai verificar. Tendo vaga, você pode se inscrever presencialmente também. Ok, então. Gente, mais alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não perguntou aqui? A gente podia ficar falando, né? Educação é um tema contagiante, a gente podia ficar falando aqui mais 2 ou 3 horas, quem sabe, e a gente não esgotaria o assunto. Mas tem mais alguma coisa que vocês veem como importante para a gente colocar aqui para o nosso público ouvinte? Não, é basicamente isso, reiterar o convite. Se você é educador, ou mesmo não sendo educador, é pai, entre no site do Instituto Casagrande, siga o Instituto Casagrande, que como assim, você vai ter no Instituto um grande parceiro de formação. E lembrando que os nossos eventos são gratuitos, né? Então é uma escola que você pode ter gratuitamente assistindo aí sempre no conforto da sua casa. Tá certo, então. Eu gostaria de agradecer aqui os irmãos Renato e Ronaldo Casagrande. Muito obrigado por vocês terem estado abrilhantando nossa programação nesse início de tarde de sábado. E a nossa porta não tem tramela, viu? Voltem outras vezes. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui na Banda B. E as nossas portas, como o Ronaldo falou, estão abertas. Entre no nosso Instagram agora, Instituto Casagrande Oficial, e você vai ficar bem informado sobre educação. Obrigado, abraço Ronaldo. a todos e todas. Obrigado, Toninho. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos sempre disponíveis aí para voltar aqui a casa. Tá certo, então. Gente, para você que esteve nos ouvindo aí, eu quero agradecer aqui também, né? Andréa Persegona, que é assessora aí do Instituto Casagrande. Muito obrigado, viu, André, por você ter trazido os irmãos Casagrande aqui, do Instituto Casagrande, para a gente ter essa conversa tão agradável aqui no Um Negócio que Deu Certo. O Instituto Casagrande é mais um negócio que deu certo. Fiquem aí com a programação musical da Banda B. Uma boa tarde, fiquem todos com Deus. A Banda B apresentou Um Negócio que Deu Certo, com Antônio Nascimento. Até o próximo sábado.